Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Trago novidades sobre o meu problema com a minha conta Gov. Como, para quem me acompanha aqui sabe que eu recentemente fiz um vídeo, né, falando sobre as dificuldades que eu estava tendo para acessar a minha conta Gov, que é uma conta do governo no qual você pode tirar documentos, pode fazer inscrição para o Enem, pedir isenção, várias coisas você pode estar fazendo, coisas relacionadas ao serviço público. E nos últimos tempos eu não estava tendo acesso a essa conta, né? Porque depois eu fui ver que a minha conta estava vinculada a um outro celular, ou seja, um celular antigo que eu tinha, né? Que teve problemas, né? E depois eu não tive como desvincular, porque tem que ser feito isso, né? Desvincular quando você for adquirir outro telefone, né? E ali você colocar a sua conta, Gov. Mas no meu caso não aconteceu isso, né? Porque a tela do telefone havia estragado, eu perdi o acesso, né? Então, assim, não teve como. E aí foi todo um Paranauê. Aí, ali mesmo, na questão do aplicativo do Gov, eu abri dois chamados. Um, no caso, foi no final de março, e o outro foi recentemente, agora no dia 8 de abril. E a resposta, no caso, né, para solucionar o problema, seria até dia 13 de abril, no caso, ontem. E hoje, né, eu consegui acessar a minha conta Gov. Lógico que foi, né, um pouco cansativo, né? Porque eu fiquei, quer ver, para responder umas perguntas, para enviar uns formulários, para enviar uns documentos que tinha que ser em PDF, aí tinha que transformar né, de imagem para PDF. Aí minha filha me ajudou nessa questão. Eu fiquei ali, pode dizer assim, como no caso é um atendimento virtual, eu fiquei mais ou menos assim umas 2 horas, né? E ali fiquei firme, forte, já estava cansada com sono. Foi sábado agora. Mas, como no caso já estava com o chamado aberto, né? O provável solucionamento seria até o dia 13, como foi ontem. E hoje eu dei uma, né? Falei assim, vou dar uma olhadinha, vou ver se eu consigo entrar na minha conta. Como eu já havia atualizado a senha e tal. Aí eu consegui entrar hoje, né? Depois eu fui no site do INEP para poder ver questões sobre o Enem. Que esse ano eu vou tentar de novo. Já solicitei a minha isenção como é que é? Isenção de matrícula, no ano passado eu paguei, né? E aproveitei e vi minhas pontuações das 3 últimas participações na prova do Enem que eu tive. Então, no caso, foi de 2011, que foi quando eu havia conquistado a bolsa de estudo. No caso, fui cursar por Comunicação Social e Jornalismo, em Vitória da Conquista, Bahia. Aí eu fiquei de 2012, eu fiz a prova em 2011, aí eu fiquei de 2012 até 2014 cursando. Assim, na eminência de pouco tempo que faltava, eu acabei tendo que trancar, porque razões de saúde familiar, né? E deu o ano seguinte, nesse ano, 2014, final de 2014, eu engravidei, e aí 2015 minha mãe morreu, e aí virou uma coisa. E aí, desde então, tipo, pode dizer que minha vida havia parado. Mas só que eu nunca deixei aquela coisa, assim, né, de estudar, né, de gostar. E eu lembro que mesmo chegando 2016, foi quando eu fiz a minha segunda inscrição, participação, também, né? Apesar de que a gente tá parada, já era mãe pela segunda vez. Aí eu tirei, na primeira, em 2011, eu tirei 720 na redação, e foi quando eu consegui a bolsa para jornalismo. E na segunda, 2016, eu tirei 660 pontos. E nessa, como eu já disse, como eu tenho, né, uma condição ocular, eu havia solicitado prova ampliada, né? Mas só que aí a prova, ela veio uma prova normal, aí eu não consegui ler, né? Então só a ajuda mesmo que eu obtive foi da transcrição, né, da prova, o gabarito, essas coisas. E nessa eu tirei 640 pontos na redação. Mas assim, eu observei que houve uma decaída, né, porque na média, assim, das outras disciplinas, igual português, matemática, né, ciências e tal, nas outras, assim, 2011 teve uma média um pouco alta, né, 2016, né, ali, meada. E nessa, não sei se é porque talvez realmente, assim, eu fui firme e forte, mesmo assim, a prova não sendo ampliada, eu não deixei de não ir no outro domingo. Eu fui também, né, marquei presença. E foi só, como se diz assim, marcando lá, né, segurando a mão de Deus e vai marcando. E foi isso, assim. Mas serve como experiência. Gostei muito, né, e vou tentar esse ano de novo. Vou tentar esse ano de novo. Vou deixar aqui pra vocês verem a minha pontuação. E que sirva de inspiração para outras pessoas, né, que gostem de estudar, mesmo tendo algumas limitações, dificuldades, né, não desistir, né, no meio do caminho. É igual eu aí, eu sou exemplo dos meus filhos, mas eu posso ser uma fonte de inspiração para as demais pessoas, mesmo diante de todas as dificuldades
já passei, que eu passo, né, nessa luta aí, são 10 anos, né, igual, né, sou mãe, né, cuido da minha casa, dos meus filhos, minha filha já tá uma moça, né, mas isso aqui era pequena quando tudo aconteceu, eu tive um bebê também, né, era pequeno também, e assim, mesmo diante de toda a minha angústia, tristeza, assim, eu sempre busquei dentro do meu âmago forças para poder seguir adiante, né, então assim, é isso, que não desista nunca dos seus sonhos, né, continue firme e forte, uma hora ou outra sua estrela vai brilhar, tá bom? Um beijo.